Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai começar a falar sobre o dimensionamento estrutural de fundações indiretas. Então, recapitulando, até agora a gente viu o dimensionamento geotécnico das fundações diretas e indiretas, né? Sendo as fundações indiretas as estacas e as fundações diretas as sapatas. Vimos também o dimensionamento estrutural de sapatas. Agora a gente vai abordar o dimensionamento dos blocos de coroamento das estacas e também do dimensionamento das estacas propriamente ditas, né? Então vamos começar falando sobre o dimensionamento dos blocos, né? Então os blocos eles têm como função transmitir a carga do pilar para as estacas, né? E as estacas vão transmitir esse carregamento para o solo. O que é importante a gente pensar quando a gente está trabalhando no projeto das fundações como um todo, né? A gente viu que quanto mais distante essas estacas ficarem do CG do meu bloco, menor vai ser a carga que essa estaca vai receber. Entretanto, se essas dimensões em plantas forem muito grandes, eu tenho que ter uma certa proporção em relação à altura, né? Quanto maior a dimensão em planta desses blocos de coroamento, menor vai ser a sua rigidez. Então eu tenho que preocupar com essa proporção. Dimensões em planta, altura do meu bloco, certo? Eu também tenho que preocupar com as distâncias do centro da minha estaca até as faces, até as extremidades do meu bloco. Isso também vai influenciar na rigidez desse elemento de fundação. Então, ó, a gente vai aprender a fazer esse dimensionamento utilizando o método das bielas retirantes, né? Quando a gente trabalha com esse método, a gente tem que atender a algumas condições relacionadas à altura desse bloco, certo? Essa altura, ó, que é a altura que a gente está vendo aqui, né? A distância da parte superior até a face inferior desse bloco, ela tem que ser, aqui falando da dimensão A, maior do que A menos AP dividido por 3, e a mesma coisa na outra direção, né, na menor direção desse bloco. Ela tem que ser maior do que B menos BP dividido por 3. Se essa condição relacionada à altura for atendida, né, eu consigo aplicar o método das bielas retirantes, então a gente vai poder fazer o dimensionamento utilizando as equações que a gente vai ver aqui durante a aula. Então, como que funciona esse método? A gente tem aqui alguns vetores, né? Esse vetor aqui representa a força aplicada pelo pilar. Essa força ela vai se distribuir de forma que a gente vai ter algumas bielas comprimidas, né? Essas bielas fazem a ligação aqui do CG do meu pilar até o CG das minhas estacas, certo? Então ela vai se distribuir dessa forma, se distribuindo desde aqui do ponto de aplicação da carga, né? O ponto de apoio do meu pilar, sendo direcionado então para o CG das minhas estacas. Então todos esses vetores aqui são de compressão. E lá na parte inferior, a gente vai ter tirantes, certo? Aqui a gente tem bielas comprimidas e lá na parte de baixo ela tende a tracionar, né? Então essa parte tracionada aqui, ó, a gente vai tratar como tirantes, e como o concreto resiste muito mal às tensões de tração, a gente vai dimensionar armaduras para poder resistir a essas tensões atuantes no nosso bloco, nessa região do bloco. Então, quando a gente trabalha com o dimensionamento de um bloco de coroamento, é importante que a gente faça a distribuição da forma mais direta possível. E é importante que a gente tenha preocupação com a inclinação das bielas de compressão, né? E essa biela de compressão ela está associada ao ponto de aplicação de carga do pilar e a distância da minha estaca. E as estacas vão estar em posições diferentes. Então é importante que a gente se preocupe que o ângulo da biela de compressão associado à estaca mais afastada tenha um ângulo de pelo menos 45 graus, né? E existem ensaios experimentais que comprovaram que
o intervalo mais eficiente para o funcionamento do método das bielas de compressão é para um ângulo θ de 45 a 55 graus. Então, ó, vamos começar a ver sobre o dimensionamento desses blocos, né? A primeira coisa que a gente vai ter que fazer, né, depois que a gente já dimensionou, a gente já fez o cálculo da carga nas estacas, a gente já sabe pelo menos a maior parte das dimensões em planta, né? Então a gente já tem aqui, ó, por exemplo, a distância L, né, que é a distância entre as estacas. Depois disso, o segundo passo, o próximo passo é dimensionar a altura do bloco. Essa altura aqui, a gente vai fazer o dimensionamento, na verdade, não da altura H, que é a altura total, mas sim da altura útil, que é a altura D, né? Essa altura é a distância da face mais comprimida do bloco até o CG da minha armadura. E a gente vai dimensionar, ó, calculando através dessa equação aqui, quando a gente tiver um bloco com duas estacas, tá? Então, ó, essa equação ela traz que a tangente de θ é igual a D sobre L sobre 2 menos AP sobre 4. E θ é esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui que está definindo a minha biela comprimida, ó, tanto para um lado quanto para outro. Então, observam que se eu tenho um pilar aqui aplicando uma carga no bloco de coroamento, o que vai acontecer? Se esse bloco for um bloco de duas estacas, né, e for uma fundação centrada, ou seja, sem momento, metade da carga vai vir para uma estaca, metade da carga vai vir para outra, né? Então aqui a gente tem a resultante que está vindo para uma estaca e a resultante que está vindo para outra. Então, ó, a gente tem uma trajetória que vai ser percorrida. Aliás, a gente tem aqui, ó, uma definição a gente tem uma definição da distribuição das nossas bielas, né? Então essa biela, ó, ela vem desde o CG da minha estaca até 1/4 da largura do meu pilar, certo? Então isso define aqui a trajetória da minha biela de compressão, a trajetória que as tensões de compressão vão percorrer até chegar na minha estaca, né? É um vetor que a gente tem aqui, ó. Então esse vetor aqui com os tirantes tracionados, né, com a minha horizontal, ele forma um ângulo θ. E esse ângulo θ que é o ângulo aqui da minha equação. Então isolando aqui o valor de D, a variável D, a gente consegue dimensionar essa altura, arbitrando aqui um ângulo θ. Lembrando que é interessante, então, a gente trabalhar com um ângulo de 45 graus. L é a distância entre eixo e estaca e AP é a largura do meu pilar. Então fica fácil, assim, a gente determinar a altura útil do bloco. Depois disso, o que a gente vai fazer? A gente vai dimensionar a armadura, né? Então aqui a gente tem uma síntese das forças que ocorrem no interior do bloco, né? Então aquela força de compressão, se eu tenho um bloco com duas estacas, vai se dividir em duas, né? Então metade dessa força vai ser igual a D, certo? Mas eu vou dimensionar a armação por esforço de tração que está surgindo lá embaixo, ou seja, essa força T. Esse RST aqui é a reação na estaca, tá? Então, fazendo o equilíbrio aqui dessas forças atuantes, a gente precisa descobrir qual a força atuante aqui nos tirantes para poder fazer o dimensionamento da minha armadura, certo? Então, a gente sabe que D é igual a RST dividido por seno de θ, certo? E a gente sabe, então, ó, que T é igual a D vezes cosseno de θ. Então, a gente pode, ó, a gente chega nessa equação aqui, onde T é igual a RST sobre D vezes L sobre 2 menos AP sobre 4. Então, com essa equação aqui, a gente consegue calcular o valor de T, e com o valor de T a gente faz o dimensionamento da armadura, ó, que vai ser a força atuante dividido pela tensão resistente, assim como a gente aprende lá em concreto armado a fazer o dimensionamento de vigas, né? A gente tem aqui, ó, a tensão igual a força dividido por área, certo? Aquela equação básica que a gente já viu várias vezes lá na disciplina de estruturas de concreto. Outra coisa que a gente tem que verificar, né, é se não vai haver a ruptura daquela biela comprimida. A gente dimensionando a armação, a gente vai assegurar que o bloco vai resistir às tensões de tração atuante ali naquela parte inferior.
Mas e as bielas de compressão? Então essa ruptura ela pode acontecer em duas regiões diferentes. Ó. Ela pode acontecer aqui junto ao pilar, ou pode acontecer junto à estaca. E por que é diferente? Porque aqui eu tenho uma área circular e aqui eu tenho uma área retangular, certo? Que vai ser metade, aqui em cima eu tenho essa área aqui de atuação, vai ser metade dessa área do pilar. Tá ok? E aqui na parte inferior eu tenho uma área circular, então eu tenho que fazer duas verificações diferentes para a seção junto ao pilar e para a seção junto à estaca. Então, para fazer a verificação da região junto ao pilar, a gente vai calcular essa equação. Ó, 2 vezes a reação na estaca, dividido pela área no pilar, vezes seno ao quadrado de θ, tem que ser menor ou igual a 1,4 FCD. Então, essa daqui é a tensão atuante, tem que ser menor ou igual à tensão resistente. E junto à estaca, ó, a verificação que a gente faz é RST é igual, a tensão de compressão na biela é igual a RST sobre a área na estaca vezes seno ao quadrado de θ, tem que ser menor ou igual a 0,85 FCD. Então, tensão atuante menor ou igual a tensão resistente. Então, se a gente tiver blocos com configurações diferentes de estacas, a gente vai mudar aqui a equação para a gente poder calcular aquele ângulo, né? Então, se eu tiver, por exemplo, blocos com 3 estacas, a definição do ângulo vai ser dado por tangente de θ igual a D sobre L raiz quadrada de 3 sobre 3 menos 0,3 AM, né? Para um bloco com uma geometria igualzinha a essa daqui, certo? Mas o princípio é o mesmo, né? A gente vai ter aqui as bielas de compressão, ó, eu vou ter 3 resultantes, né? Que vão originar 3 bielas de compressão, uma para cada uma das estacas existentes nesse meu bloco. Quando a gente for calcular o valor de t, a gente também a nossa equação também vai ser diferente, né? Calculando então o valor de t, a gente consegue dimensionar a armadura aqui utilizando a equação de força sobre área, né? A ST é igual a T sobre FYD, certo? A verificação, como a gente tem uma biela a mais, né? A gente tem um bloco com uma geometria diferente, as verificações são as mesmas, porém a gente vai trabalhar com equações diferentes, né? Para a região do pilar, a gente vai fazer σc biela é igual a 3RST sobre AP vezes seno ao quadrado de θ, que tem que ser menor ou igual a 1,75 FCD. E para a região junto à estaca, o σc da biela tem que ser igual a RST sobre AST vezes seno ao quadrado de θ, menor ou igual a 0,85 FCD. E a gente tem duas opções aqui para poder fazer armação. Se a gente calcular a armação utilizando, aqui falando do bloco de 3 estacas, né? Se a gente utilizar essa equação aqui, obrigatoriamente a gente tem que armar o bloco dessa forma. No entanto, não é a maneira mais prática, né? É a mais eficiente, estruturalmente falando, porque a gente vai estar colocando a armação aqui na projeção das bielas, né? Mas eu posso optar por armar o bloco dessa forma. Mas para fazer isso, eu tenho que calcular o valor de t com aquela equação que a gente viu no slide anterior e calcular o valor de t' através dessa equação. Aí sim, com o valor de t' que eu vou dimensionar a minha armação. Daí eu posso utilizar esse tipo de distribuição de armaduras aqui, certo? E se eu tiver um bloco com 4 estacas, que é um bloco bastante comum, né? A equação da tangente de θ a gente calcula através dessa equação. O princípio de funcionamento é o mesmo, né? A gente vai ter aqui 4 bielas comprimidas, né? A gente vai dividir então aquela resultante de compressão centrada por 4 e cada uma dessas resultantes vai originar uma biela e essas bielas elas vão sempre caminhar aqui em direção ao CG das minhas estacas, né? A equação de t também muda, certo?
porém calculando T a gente consegue de forma bem direta calcular aqui a armadura. A gente tem que fazer as mesmas verificações, né, da ruptura do bloco na região junto ao pilar e na região junto à estaca, utilizando essa e essa equação. Lembrando que tem que atender tanto essa equação quanto a outra, né? Importante, né? A gente não comentou aqui. E se acontecer de não atender alguma dessas verificações, o que a gente tem que fazer? A gente tem que mexer ou na área do pilar, né? Só que nem sempre isso é possível, às vezes você recebe o projeto pronto, o projeto de estruturas. Posso tentar mexer na área da estaca, né? Quanto maior a área da estaca, menor vai ser o sigma-c da biela, e aqui quanto maior a área do pilar, menor vai ser o sigma-c da biela. Ou posso aumentar a resistência do concreto. Ó. Se eu aumentar a resistência do concreto, essa resistência aqui aumenta. Eu não diminuo a solicitação, mas eu aumento a resistência. Então é uma outra forma de conseguir resolver esse problema, né? E se a forma mais eficiente de armar um bloco de 4 estacas é dessa forma aqui, na primeira opção, né? Porque eu estou colocando aqui as armaduras na projeção das bielas comprimidas, né? Mas não é a forma mais prática, então muitas vezes se arma o bloco dessa forma aqui. Então, se a gente aplicar o equacionamento que a gente viu, a gente tem que armar dessa forma. Entretanto, se eu quiser armar assim, o que eu preciso fazer? Eu calculo o T' através dessa equação, e com o valor de T' eu faço o dimensionamento, né? Faço T' dividido por FYD, aí eu posso armar, com a armadura que resultar aqui dessa equação, eu posso armar aqui utilizando esse tipo de distribuição de armadura. Outra coisa que a gente tem que verificar é a verificação ao esforço cortante, né? Então a gente tem que atender essa condição aqui, ó, onde eu tenho que VSD, ou seja, o esforço cortante solicitante, né, o esforço aplicado pelo pilar, tem que ser menor ou igual a VRD1. E VRD1 é dado por essa equação. Ó. VRD1 é igual a tal RD vezes K vezes 1,2 mais 4 vezes Rho vezes BW vezes D. Sendo que o tal RD é igual a 0,03375 vezes FCK elevado a 2/3 com FCK em MPa. O K é igual a 1,6 menos D, lembrando que D é a minha altura útil, e aqui eu entro com ela em metros, e tem que ser maior ou igual a 1. Né? Se D é menor do que 1, a gente adota 1. O Rho é igual a AS, ou seja, a armadura que eu calculei lá no dimensionamento, dos tirantes, né? Dividido por BW vezes D, certo? E a gente faz essa verificação ó, na seção S. A seção S2. A seção S2 ela vai ser a seção que vai estar distante, da face do pilar a uma distância D sobre 2, ou seja, a altura do meu bloco dividida por 2, certo? Então a gente tem que fazer essa verificação aqui. A gente faz o dimensionamento do bloco normal e depois a gente vem e verifica. Se não atender, o que a gente faz? A gente vai ter que mexer aqui nas propriedades, né, para tentar atender essa condição. Não consigo diminuir o VSD, mas eu posso aumentar o VRD1. Né? Como, por exemplo, aumentando a largura do bloco, aumentando a altura, né? Posso aumentar a armadura. Né? Se eu aumentar aqui o FCK, eu aumento o tal RD. Então, aqui existem várias formas da gente aumentar esse VRD1. Certo? Dependendo da altura do meu bloco, assim como acontece com vigas de concreto armado, né? Se a gente tiver uma viga com altura superior a 60 centímetros, a gente tem que utilizar armadura de pele. E a mesma coisa acontece para um bloco de coroamento. Né? E essa armadura de pele ela é dada em função das dimensões da minha peça de concreto. Né? O AS1 ó, ele é igual a 0,1% de BIH. É uma área bem pequena que a gente vai distribuir essa armadura de forma igual ao longo da altura do meu bloco, certo? E essa armadura é uma armadura construtiva que ela serve para evitar a fissuração de peças muito grandes.
Quando eu tiver um espaçamento, dependendo do espaçamento entre as minhas estacas, né? Quando eu tiver um espaçamento, por exemplo, maior do que 3 vezes o diâmetro dessas estacas, eu tenho que utilizar a armadura de suspensão. E é bem tranquilo também de calcular. Ó. Essa armadura de suspensão ela é dada por P dividido por 1,5 M vezes FYD, sendo que o P é a carga aplicada pelo pilar, N é o número de estaca e FYD é a resistência de projeto do aço que eu estou utilizando. Né? Lembrando que somente quando eu tiver um número maior do que 3 estacas. Né? Agora vamos falar sobre o dimensionamento das estacas. Para dimensionar as estacas, né, a gente primeiro tem que fazer aqueles cálculos que a gente viu lá no cálculo da capacidade, perdão, no cálculo das cargas em estacas, né? E a gente vai dimensionar essas estacas ao esforço cortante e a flexocompressão, certo? Lembrando que muitas vezes é bastante comum a gente fazer a gente ter estaca solicitado somente a compressão. Mas vamos ver aqui como que a gente faz esse dimensionamento a todos esses esforços, né? Para a gente poder calcular os esforços de momento e de esforço cortante atuando nas estacas, né? Lembrando que esses esforços eles são originados pelas forças horizontais atuantes no bloco de coroamento, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu preciso dimensionar a minha estaca ao esforço cortante. Né? E os métodos que a gente normalmente utiliza são métodos para seções quadradas ou seções retangulares. Entretanto, o professor Lauro Modesto ele propôs um método aqui fazendo analogia ao método de dimensionamento de vigas retangulares submetidas ao esforço cortante. O que a gente precisa é dimensionar o ASW, né? O ASW é a minha área de estribos por metro, e preciso dimensionar também o espaçamento entre esses estribos. Né? Fazendo isso, eu já tenho o dimensionamento dos estribos da minha peça, né? E a minha peça vai estar apta a resistir a esses esforços cortantes. Lembrando que a gente não pode nunca utilizar uma armadura, tanto a armadura longitudinal quanto a armadura transversal, que é a armadura dos estribos, né? A gente não pode nunca utilizar a armadura inferior à armadura mínima. Mas nesse caso aqui, ó, como que a gente vai fazer? A gente precisa calcular inicialmente o ASW, né? O ASW vai ser igual a 100 vezes A vezes tal D sobre FYD. Isso aqui para fazendo aquela adaptação para estacas redondas, né? Então o A ó, vai ser igual a raiz quadrada de π vezes d ao quadrado dividido por 4. Fazendo uma simplificação, né? Considerando uma estaca redonda como se fosse uma estaca quadrada. Aí eu preciso calcular o tal D. O tal D é igual a 1,15 vezes tal WD menos tal C. O tal WD ele é a tensão de cisalhamento atuante na minha estaca, que é igual a γF vezes V, γF é o meu coeficiente de majoração, né? Vezes o cortante dividido pela dimensão A. Então, na prática, ó, eu estou aplicando aquele mesmo método que a gente aprende lá em concreto, de dimensionamento de vigas ao esforço cortante, só que eu estou transformando essa seção redonda em uma seção quadrada. E esse tal WD ele tem duas limitações. Ó. Ele não pode ser maior do que 0,25 FCD e nem maior do que 4,5 MPa. Fazendo isso, eu calculo o espaçamento. Ó. S é igual a 100 vezes 2 vezes AB sobre ASW. Certo? Lembrando que AB é a área da minha barra. Tá? Então, dessa forma, a gente dimensiona a nossa estaca ao esforço cortante. Para dimensionar a flexocompressão, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular aqui ó, as variáveis N, que a gente calcula aqui em função da carga de compressão, e a variável M, que a gente calcula aqui em função do momento fletor atuante. Certo? Deixa eu aumentar aqui porque está bem apagado, né? Então, ó, aqui no eixo vertical eu entro com os valores de N, no eixo horizontal eu entro com os valores de M.
E eu verifico, eu faço a intersecção entre esses valores, né? E eu verifico qual curva que vai coincidir com essa intersecção. Com isso, eu obtenho o valor de P, certo? Eu vou disponibilizar esse material para vocês, aí vai ficar mais fácil para vocês visualizarem. Estou vendo que no vídeo está ficando bem apagado, né? Com o valor de P e com as dimensões da estaca, a gente consegue dimensionar facilmente essa armadura. Já obtenho o valor de AS de forma direta, daí eu só preciso especificar qual diâmetro eu vou utilizar, né? E a quantidade de barras desse diâmetro que a gente vai aplicar. Então, pessoal, eu vou deixar aqui proposto para vocês resolverem 2 exercícios, tá? Nesses exercícios, vocês não vão precisar dimensionar ao esforço suportante, né? Vocês vão dimensionar, o que vocês vão fazer? Vocês vão dimensionar o bloco, a altura do bloco, vão dimensionar também a armação desse bloco, vão verificar a possibilidade de ruptura da biela comprimida, né? Vão verificar a possibilidade de ruptura ao esforço cortante e, se necessário, fazer as alterações. Não precisa verificar as estacas ao esforço cortante, já que o exercício só dá o esforço normal, né? Não teria como vocês fazer essa verificação. E vocês vão dimensionar também, apesar de vocês não terem momento na estaca, vão dimensionar essa estaca flexo-compressão. Então vocês vão entrar somente com o valor de N, não entra com o valor de N lá no ábaco. Se você utilizando o ábaco, chegar num valor nulo ou um valor muito baixo, utiliza a armadura mínima, certo? Então aqui está muito fácil. Ó. A gente tem somente uma força de compressão, né? Não tem força de momento. O segundo exercício, vocês vão ter que fazer aquela distribuição das cargas entre estacas, né? Então é um pouquinho mais trabalhoso, mas vocês já também aprenderam como chegar nos valores de carga entre essas estacas, certo? Pessoal, então com isso a gente finaliza a nossa aula e finaliza também o conteúdo aqui da nossa disciplina, tá? Eu espero que tenha sido proveitoso para vocês, né? E eu fico à disposição para poder tirar dúvida, né? Tanto relacionado a esse conteúdo, quanto relacionado também aos conteúdos anteriores, né? E o nosso semestre ele continua ao longo do próximo ano, então vou estar aí à disposição para poder tirar a dúvida de vocês. Então por hoje é só e até a próxima.